E aí acho que a boa atuação, né? O Bahia até o minuto, sei lá, 25, 30, teve uma boa atuação contra o Cruzeiro. Acredito que isso pode ter dado algumas respostas ao Rogério Ceni. E aí, nesse contexto, Luiz Teres, eu quero trazer aqui pra gente arrematar, né, e debater esse campinho, porque eu acho que não vai ter muita mudança, não. Acredito até que vai ser um time, talvez até, não sei se igual ou muito parecido com o time que jogou contra a equipe do Cruzeiro. Então, nesse caso, o goleiro não tem muito o que discutir, né? Porque a expectativa de João Paulo foi por água abaixo com a lesão. Então, o Ronaldo vai permanecer no gol. E aí, aquela história, né? Torcer para que ele seja um jogador que esteja num bom momento, né? Porque o Ronaldo é aquele jogador que a gente não sabe muito bem o que esperar dele. Se ele estiver no dia dele, ele pode ser Neuer. Mas se ele não estiver no dia dele, ele pode ser um jogador que atrapalha o Bahia a vencer jogos. Então a gente espera que ele esteja no seu melhor dia. Mas vamos confiantes. Ele fez um jogo bom contra o Cruzeiro, debaixo das traves e com os pés. Né? Então foi muito importante. Então Ronaldo no gol. Na direita, Lula, eu tenho uma certa dúvida. Né? Não sei se ele vai manter. Eu não sei se ele vai manter o Arias, depende muito também da questão. Eu acho que ele vai com o Arias por conta da questão defensiva. Eu acho que o Arias defende melhor do que o Gilberto. Eu acho que, sobretudo, o Arias defende melhor espaço aéreo. Né? Então, e como há uma tendência, sobretudo nas bolas paradas, do Ceará explorar esse tipo de jogo, então acho que ele deve ter Arias ao invés de Gilberto. Ainda que, por exemplo, para os contra-ataques, a presença de Gilberto talvez fosse mais desse mais segurança ao Bahia, que é uma outra arma importante do Ceará. Então, eu fico na dúvida, acho que vai dar Arias, mas não há qualquer essa justificativa de uma melhor contenção do jogo de transição do Ceará e uma não necessidade de ter tanta largura do campo assim, eu também diria isso. Você não tem tanta necessidade de ter áreas assim, então gera uma dúvida, tá? Eu acho que o Bahia não tem tanta necessidade da largura do campo, ainda que, deixa eu só colocar um porém, para o tipo de jogo do Ceará, não, mas para as peças que vão estar pelo lado esquerdo, talvez sim, né? Então, contar com áreas que tem um jogo que consegue abrir mais o campo e explorar o Nicolas ali de novo pelo lado esquerdo, talvez seja um sinal de que a gente vai repetir a escalação com Arias, e eu já adianto aqui com Kaique lá na frente. Beleza, então vamos lá. Na defesa não tem muito o que discutir, né? David Duarte tá fora, por lesão e também pelo terceiro cartão, né? Que forçou para poder se recuperar, né? E voltar zerado. Então, Gabriel Xavier titular junto com o Ramos Mingo, né? Não tem muita discussão aqui, então vamos de Ramos Mingo aqui pela esquerda e o titularíssimo Luciano Juba, né? Na lateral esquerda não tem o que discutir. Juba disponível, é Juba que vai para jogo. Então essa é a nossa linha de 4 defensores, não deve fugir muito disso. Meio de campo, ainda com a ausência do Carlos Alexandre, então a tendência é que a gente mantenha o Acevedo, né? A gente perde um pouco na criatividade, mas ganha um pouco no poder de marcação e combatividade, né? Então a gente vai ali com o Acevedo no meio, e a nossa dupla já certa, consagrada, né? Jean Lucas, consagrada, Jean Lucas e Everton Ribeiro, fechando esse meio de campo aí do Bahia, né? Jean Lucas mais pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro mais pelo lado direito, fechando essa trinca de meio campistas, né? Ou de 3 volantes em determinados momentos, como o Manta falou até mais cedo. Na frente, acho que a gente vai repetir o time, viu, Lula? Eu não acho que, assim, tem a volta do Thiago, mas eu não vejo, sinceramente, né? Até pela lesão e pela precaução que a gente vai ter que ter agora, né? Porque teve a recidiva da lesão de Eric Puga. Eu acho que o Bahia vai ter muito cuidado para poder voltar com esses jogadores agora, até porque faltam nesse momento 18 jogos, né? 17, na verdade, a gente tem 21 ou 20? Não, tem 21, né? 21 jogos a gente tem. A gente tem 21. Faltam 17 jogos para acabar a temporada, e nesse contexto, uma nova lesão pode tirar o jogador da temporada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para poder, na hora de voltar com os jogadores aí, voltar bem. E aí, nesse contexto, acho que ele não vai lançar o Thiago de primeira, né? Ainda que talvez fosse interessante pelo contexto do jogo. Se o Thiago tivesse 100%, né? Poderia pintar um Thiago aí, mas eu acredito que ele vai repetir o ataque, que foi bem contra o Cruzeiro, né? Tirando ali algumas falhas de posicionamento do Kaique, que imagino que tenham sido corrigidas durante a semana, né? O Bahia teve uma semana cheia de trabalho, né? Jogou segunda, então teve terça, quarta, quinta, né? Hoje, e vai jogar só amanhã, né? Então, muito tempo que o Bahia não tem uma semana dessa. Acho que essa mudança, esses ajustes de Kaique ali na segunda trave, alguns ajustes de marcação também, e também do Sanabria na recomposição, vão fazer com que o Rogério repita o time com esses ajustes, né? O Bahia tem 2 jogos a menos, né, Raizen? Mas
mesmo com 2 jogos a menos, tem 2 jogos a menos em relação à rodada. A rodada é 24. Mas acho que o Bahia tem 21 jogos, viu, Raizen? Isso, a rodada é 24, o Bahia vai para os seus 22º jogo. Exato. Então faltam 17 para acabar a temporada. São 38, né, no Campeonato Brasileiro. E o Bahia só joga no Campeonato Brasileiro. Então, de fato, faltam 17 jogos para o Bahia, mas a gente está indo para a 24ª rodada, né? O Bahia tem 2 jogos a menos em relação à rodada. Estamos indo para a 24ª e vamos para o 22º jogo do Bahia. Então, é isso mesmo, tava correto. Ele botou que o Bahia tem 2 jogos a menos, tem, mas 2 jogos a menos em relação à rodada, que é a rodada 24. Então, faltam 17 jogos pra gente. E aí na frente, Lu, eu não tenho muito pra onde correr. Venha, Mutley. E o like? Só passando para pedir o like, eu esqueci. Sabe tudo. Sabe demais. Inclusive, isso aqui obviamente vira corte, né? Então quem estiver assistindo o corte, não esquece de deixar o like também no corte, né? Porque esse campeão, ele fatalmente vira corte depois, né? A gente lança no dia do jogo amanhã. Então, de manhã. Evidentemente, a gente vai precisar também do like, não só aqui no ao vivo, mas também no corte do campinho, que a galera já gosta, já consagrou. Então, Lula, não tem muito o que discutir, né? Kaique na direita, Matheus Sanabria na esquerda e o William José centralizado. Esse é o nosso trio ofensivo. E repetindo, o jogo só discordo do que não tem muito o que discutir. Mas eu acho que é o que vai ser. Porque o que é que tem para a gente discutir? Cara, pra gente, em relação à expectativa da torcida, né? Em relação da maioria dos torcedores. O mau desempenho contínuo, né, de Kaique quando entrando no jogo de início, os poucos gols, a pouca contribuição nos momentos decisivos do ataque do Bahia de William José. Tudo isso faz com que esses jogadores sejam ali questionados. Mas, de fato, você vai olhar as peças, vai olhar as possibilidades do Bahia dentro do jogo, no fim das contas, para a gente, eu acho difícil que haja mudanças, mesmo com o Michel no lugar de Kaique, que talvez fosse a mais possível dentre todas aí. Mas eu acho de fato que vai dar Kaique, vai repetir, né? Vai voltar a ser o time do jogo do Fluminense, com Kaique, William José e Sanabria. Eu acho também. Assim, até talvez por ser um jogo fora de casa, não acho que seria absurdo a gente pensar no Michel Araújo, por exemplo, por ali. Porém, eu acho que Michel Araújo, penso que o Rogério Ceni vai segurar Michel Araújo para ser a peça de reposição ao Everton Ribeiro no segundo tempo. Eu concordo. Eu não acho que vai sair com o Michel, não. Então, nesse caso, venha de lá, Mutley. O que é que o Kaique tá fazendo de tão mal, velho? É porque, tipo assim, eu vejo o Kaique como um dos melhores. Entenda, não. Atenção, pessoal do corte, tá? Não acompanho o Bahia com a frequência de vocês, tá? Porque, pra mim, o Bahia, o Kaique, ele. Entenda o que eu vou falar, tá? Ele pode trazer mais dificuldade ao Nicolas do que o próprio Ademir. Perfeito. Pela qualidade de drible. O Nicolas vai muito mal no 1 contra 1. O Kaique, longe de ser rápido como o Ademir é, mas ele é mais criativo no drible curto. O Ademir precisa do campo. Perfeito. O Kaique nem tanto. Então, assim, eu acho que pro contexto do jogo, o Kaique pode ser até interessante pela qualidade de drible e ele pode gerar jogo pro William José e tudo mais. Enfim, é só essa dúvida. Sua leitura é ótima. Sua leitura é ótima. É isso aí. A única questão é que Kaique ele tem alguns problemas, principalmente em relação à tomada de decisão, por ser um jogador ainda muito jovem, e posicionamento, porque Kaique, apesar de ser um beirada, né, em tese ele é um ponta, mas ele é um jogador que afunila demais. E aí o que acontece? Quando a gente joga com o Kaique, o Rogério Ceni, quando joga com 2 pontas, ele quer que os 2 jogadores, de fato, alarmem esse campo, né? Pisem na linha lateral, abram o espaço, façam com que a defesa do time adversário não se aproxime, né? Se afaste. E o Kaique muitas vezes se posiciona como mais um meia. Kaique vem pra dentro, eu vou até botar no campinho aqui pra gente. Kaique, em vez de fazer esse movimento de abrir, ele vem pra cá. Quem faz a largura do campo é Arias. Aí Arias normalmente tem que fazer essa largura aqui, entendeu? Só que aí a gente, pra Arias fazer a largura do campo, você prende Juba. Aí você começa a mexer em todo o contexto. Entendi. Calma aí, na minha cabeça. Então seria Kaique no lugar do Arias e o Everton Ribeiro perto do William José com Arias no lugar do Everton Ribeiro. Seria isso?
Pro Everton Ribeiro seria- ser mais perigoso, ou não? Não. Em tese, nessa formação aqui, o que vai acontecer, o que deveria acontecer era Juba vir pro meio para poder fazer isso. A gente faz a série de 3 com o Gabriel Não, e o essa Arias fica parte na eu sei. base. Ok. Everton por dentro, e aí Kaique, em tese, deveria ser esse jogador aqui. Deveria ser o ala, Kaique né? fica fazendo esse movimento aqui, ó, para dentro. Ok. E aí esse lado direito do Bahia fica deficitário, entendeu? Aí, para resolver isso, a gente às vezes tem que fazer o seguinte: tem que segurar a Juba na linha de 3, que não é ruim, mas Juba mais adiantado a gente considera um cara péssimo. mais perigoso. Não, é péssimo, porque perde chute de fora da área, não é ruim, Exato. Então a gente perde isso, apesar de ele ajudar na saída de bola. Deixa eu aí só constrói melhor. Mas isso é uma coisa que o Bahia tem abandonado aos poucos, Leirão. A gente tem que lembrar isso. Deixa eu só arrematar aqui, que aí depois você emenda a sua raciocínio aí. Então, aí, em alguns momentos, isso acontece. Então, para que a gente, de alguma maneira, quebre essa situação do Kaique, a ideia é que o Kaique vire um jogador de amplitude. Kaique, a Sanabria fez isso contra o Cruzeiro, de fato, ser um ponta. Só que Kaique é um cara que, naturalmente, ele fica querendo ir para o meio. Ele é um ponta que afunila, aquele jogador que vai mais para dentro, que joga, até pelo segundo atacante que você falou, ele joga mais como um segundo atacante em alguns momentos, se posiciona em alguns momentos dessa forma. Então, é um perigo que a gente... É uma situação que o Rogério Ceni reclama muito do Kaique. Ele sempre fala, né? Pô, um jogador que afunila demais. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, na Fonte Nova. Quando o Kaique joga pelo lado oposto que Rogério Ceni tá, ele faz mais esse movimento. Quando ele joga do lado que Rogério Ceni tá, quando vira o tempo e ele joga pelo lado da área técnica, Rogério Ceni praticamente pega ele pelo braço e bota na lateral, entendeu? E fala assim, meu amigo, você joga aqui. Então esse é o problema. Não é Kaique é um jogador ruim, mas Kaique é um jogador que taticamente ainda não desobediente. Consegue... Pronto. A grosso modo é isso. Desobediente é uma boa, porque você já prevê muito grito de Rogério Ceni com ele. Na boa, se eu sou treinador, eu falo assim, ó, ô Gilberto, joga aqui. Aí eu boto o Kaique do meu lado aqui, ó, tá vendo? O que é que você faz? Ó, se você não fizer, o Gilberto vai ser titular. Falta também pulso do treinador, mancho. Se o cara tá desobedecendo o jogo todinho, é loucura também. Mas aí tem um pouquinho também de incapacidade, eu diria, dele fazer de fato esse lado de campo. Eu acho que é uma coisa do jogador, não é só uma questão tática. Ele não se sente confortável e ele não consegue executar bem, na minha opinião. Agora, estava falando com o Caleiro que o Bahia tem feito muito mesmo nas últimas partidas, né? Aí eu diria assim, umas 10, 15 partidas para cá, uma outra alternativa de saída de jogo que não compromete o Juba numa eventual participação de áreas como jogador da largura, que é onde está o Arias, jogar o Gabriel Xavier, né, ou o Mingo, e o Acevedo fazer o meio, exatamente. Então você tem Everton Ribeiro recuado, aí Kaique faz ali Everton Ribeiro, e você tem Arias fazendo a largura. Isso, o Bahia tem feito muito isso quando tem áreas disponíveis, né? É uma alternativa que o Bahia tem utilizado também bastante. Aí acaba com o Everton Ribeiro, botar o Everton Ribeiro de volante ali, é uma zona que ele não é tão decisivo, né? Entenda. Isso é mais na fase ofensiva do jogo. Então, não, entendi, mas é porque, tipo, o ponto forte do Everton Ribeiro é ali na boquinha da garrafa, ali na beira da grande área ali. Mas entendeu? Aí é que tá. Então, para isso funcionar, Muttley, o Bahia precisa estar composto bem próximo à área do adversário. Então, isso aí tem uma efetividade, primeiro, no momento de saída de bola, em que Everton Ribeiro vai fazer ali o primeiro jogador de apoio na saída, e depois disso, quando o Bahia consegue colocar suas linhas na fase final de jogo, né? Aí você tem um Everton Ribeiro mais próximo, de fato, a Kaique e a Arias. Tá? Mas isso desgasta bastante o jogador, e com certeza desgasta mais o jogador, mas é uma possibilidade, é uma alternativa que o Rogério Ceni tem feito para poder ter Juba no meio de campo, porque quem faz, de fato, tem feito muita diferença ao Bahia na fase de construção é a presença de Juba como armador pelo lado esquerdo. Então, partindo do que vocês estão falando, o Kaique tem que ser reserva e o Araújo titular, porque aí o Kaique vira reserva do Everton Ribeiro. Cara, na prática, talvez. Isso é uma possibilidade, mas para o jogo, como você falou, eu comecei meu comentário do campinho. Eu comecei minha formação do campinho falando qual era a dúvida do lado direito, na lateral direita, né? Mas assim,
tendo o Nicolas nesse jogo, por isso que eu acho de fato que o Bahia não vai jogar com o Michel, vai jogar com o Kaique e vai jogar com o Arias. Só um detalhe, é importante ser o Arias, tá? Porque se for o Gabriel Xavier, eu acho que ele não sustenta o Bahia não, tá? O Bahia no contra-ataque, passada larga, eu acho que o Arias consegue acompanhar. O Gabriel Xavier, eu não acho ele tão rápido para acompanhar. Seria Arias ou o Gilberto, né? Na verdade. Não, sim. Nós falamos assim, nessa possibilidade de Gabriel Xavier vir por lado e o Acevedo, né? Eu, particularmente, não gosto muito disso, não. Assim, de vez em quando o Bahia faz, eventualmente durante o contexto de jogo, mas eu não gosto. Eu não vejo de uma maneira positiva. Eu acho que a gente resolve mais a nossa vida, né, dessa forma, né? Segurando um lateral e subindo o Juba e Everton Ribeiro sendo esse cara mais ali de definição. Eu concordo contigo. Perfeito. É uma possibilidade e em alguns contextos de jogo isso funciona, mas eu vejo o Bahia muito mais assim e gosto do Bahia muito mais assim também, tá? Nesse contexto do Everton sendo mais essa peça aqui. Eu concordo contigo. É porque, em tese, na verdade, o que está quebrando o meio de campo do Bahia, assim, não é quebrando, né? Porque ele tem outras boas funções, mas, assim, em tese, o que está dificultando a criação é isso aqui, ó. Se isso aqui tivesse dessa forma aqui, ó, era outro meio de campo. É uma peça. Porque aí, característica, né? O Caio Alexandre é mais construtor, 1000 vezes melhor do que... Caio Alexandre e Juba é outro nível de construção, assim, irmão. Assim, de fato você ter... você pegar, só deixar o filé na mão de Everton Ribeiro, assim, ó. A bola chega limpa no pé de Everton. Tirando as diagonais, né? Do Juba pro Kaique, do Caio Alexandre pro Sanabria. Tem muito esse jogo de diagonal, essa viradinha de jogo aí, enfim. Só que aí a gente não tem Desculpa o pessoal do corte, né? Aí. Aí vai ser Acevedo. Desculpa a galera do corte, ainda bem, é o Acevedo. Mas ainda assim é um time extremamente competitivo, né? É um time que não, sim, o Acevedo ele traz a força física que o Caio Alexandre não traz. É característica, exato. Né? Exato. Isso aí, a gente fica aí com a possibilidade de segundo tempo, né? Certamente a gente deve ter Michel, Nestor. Eu acho que a gente vai ter Thiago, tem Thiago disponível, sobretudo para não precisar perder em termos de força no ataque, né, de força ofensiva. Eu acho que a gente ainda vai ter Cauli de novo como falso 9 no lugar de William José, muito provavelmente. Eu não acredito que o Thiago vá para essa partida centralizado, né? A gente ainda tem todos os nossos pontas estão ainda lesionados e eu não acho que ele vai usar os meninos da base, né? O menino da base que ele vai usar é justamente o Thiago. E é isso. Eu acho que as nossas substituições estão essas. Muito provavelmente ou Gilberto ou Rezende complementando o ciclo de substituições aí. É isso. Bom, para arrematar, antes de trazer aqui, essa é a nossa provável, né? Essa aí seria a configuração do momento ofensivo, né, do Bahia com a bola. Então vou voltar aqui para a configuração inicial, né, só para deixar o time organizadinho, para não confundir a galera do corte, né? Mas seria o Bahia dessa maneira, né, com o Kaique mais adiantado, Sanabria, e aí seria o Bahia para o jogo contra a equipe do Ceará, o provável Bahia: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingue, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kaique, Sanabria e William José, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.